Boa noite, meus amigos, meus irmãos. É um prazer estar aqui com vocês, sobretudo para conversarmos sobre a esperança, né? Nós precisamos muito de esperança. O mundo é difícil, complicado, né? Esse planeta de provas e expiações, nós somos submetidos, muitas vezes, a imensas dificuldades. Então é preciso que a esperança esteja sólida, firme, forte, disponível, né, para cada um de nós. Nós trouxemos aí esse início para mostrar que o Sermão do Monte, que possivelmente é a parte mais elevada dos ensinos de Jesus, e dentro do Sermão do Monte, as bem-aventuranças, que sejam assim uma espécie da joia da coroa, né, elas nos falam sempre do futuro. Então, se você está sofrendo, né? Se você tem alguma dificuldade, você vai ter um benefício. Obrigado. Então, se você está se afligindo, vai acontecer alguma coisa boa. Se você é misericordioso, vai acontecer alguma coisa boa. Se você está puro de coração, vai acontecer uma coisa boa, né? É sempre alguma coisa que vai acontecer. Ou seja, essa coisa que é o máximo da orientação de Jesus nos fala do futuro, que vai acontecer. Então a gente tem que pensar nisso, né? De outro lado, o Espiritismo, ele coloca para nós a ideia de que o que nós estamos passando hoje é um processo de depuração. Nós estamos nos aperfeiçoando. Então o futuro vai ser sempre melhor. As coisas que acontecem conosco são úteis e necessárias para que no futuro nós estejamos em melhores condições. E quando a gente falamos de futuro, nós estamos falando dessas duas forças fundamentais. Uma é aquela fidelidade a esses conhecimentos que nós chamamos de fé. A palavra fé, a origem é de fides, que deu fidelidade. Um aparelho de alta fidelidade é aquele que tem uma sintonia perfeita, né, entre o emissor e o receptor. Você tem uma fé verdadeira, a sua sintonia com o mundo maior é boa. Então essa fé funciona muito bem, porque você é fiel àquilo que está sentindo, pensando e querendo, né? A outra palavra importante disso é a esperança, que nós vamos discutir hoje um pouco com nosso encontro. É por isso que nós viemos aqui. Esse aqui, né? É aqui. Ok. Então, vejam a ideia básica dessas três virtudes: a fé, a esperança e a caridade. Foram chamadas pelos nossos irmãos da igreja virtudes teologais. De teo de Deus e logos é palavra. Então, na verdade, o entendimento é que a fé, a esperança e a caridade são as palavras através das quais Deus fala aos homens. A fé, a esperança e a caridade. É interessante que essa voz de Deus falando dentro de nós, ela sempre se faz através de um processo chamado da intuição. Que a voz de Deus não fala assim como nós estamos falando agora uns com os outros. É alguma coisa que trabalha os refólhos do nosso ser. É uma fala que vem da intimidade celular, que vem lá das projeções mais íntimas do espírito e chega ao nosso mundo tridimensional. Essa coisa chama-se a intuição. O verbo intuire, in significa dentro de, e tuire significa bradar. Então a intuição é alguma coisa que brada, que grita dentro de nós. E o que grita é a voz do Senhor. Lá no fundo, na nossa essência, é isso que nos toca, a voz de Deus na essência humana. Por isso são virtudes, são coisas fortes. A palavra vir, a raiz viril, né? Coisa forte, coisa máscula. Então, na verdade, quando nós nos situamos nessa entrega da fé, da esperança e da caridade, isso é uma coisa que nos fortalece, que nos engrandece, que nos torna capazes de resistir à dificuldade. Então esse vir, essa força, essa energia, né? A ideia de viril. Agora, tomar cuidado, porque o exagero, para o outro lado, vir de violência, né? Vamos ver que limite nós colocamos a essas coisas. Então, o importante, a fé, a esperança e a caridade
São as forças divinas que falam dentro de nós. A questão básica é, até que ponto eu ouço essas coisas? Até que ponto eu quero ouvir essas coisas? E até que ponto, em ouvindo essas coisas, eu vou agir em função disso, que é divino, que eu vou trabalhar, não é? Então vamos ver. Por que é tempo de esperança? A gente está olhando o mundo, né? O mundo é complicado. Nós estamos gastando hoje, por ano, 10 trilhões de dólares em armamento e munição. Eu vou repetir, 10 trilhões de dólares em armamento e munição. Com a metade disso, você acabava com a miséria da África. A miséria toda. Saneamento básico, casa, vitamina, tudo. Metade disso. É preciso dar um passo para que essas coisas aconteçam. Esse mundo é difícil, é complicado. É a exaltação do egoísmo, né? Da vaidade, a luxúria, a drogadição tomando conta da humanidade, né? Esses costumes geralmente estão muito difíceis, muito complicados. Isso que a gente está falando. Você está falando de esperança, o mundo parece que a esperança naufragou no mundo, né? Então, esse gosto pelo poder, o mando, a corrupção, o suborno, a degradação do meio ambiente e os problemas todos. E você vem falar de esperança nesse momento tão difícil da nossa humanidade, né? São graves questões sociais, gravíssimas. Interessante, né? Nós mandamos aí as sondas interplanetárias, os computadores cada vez mais fantásticos, que coisa maravilhosa, a inteligência do homem. Nós resolvemos de maneira brilhante as questões da inteligência. Como ficam as questões da convivência? Porque isso exige algo mais do que intelectualidade, né? Uma outra percepção da realidade profunda do ser humano e do mundo em que ele vive, do presente e do futuro. Existe algo mais. Esse tempo de degradação moral, essa viciação espiritual, essas obsessões que estão tomando conta das pessoas, de grandes grupos de pessoas, é tempo de esperança. Chegamos no fundo do poço, costuma se dizer isso, né? Afinal, chegamos ao fundo do poço. E como não tem mais o que descer, agora é subir. Será que é bem assim? Vamos pensar um pouco nessas questões. Então veja, o que está acontecendo na área científica? Os cientistas estão pesquisando agora a questão da relação. E aí aparecem 2 novos verbos. Novos, porque é a ciência que está descobrindo isso. Um é o verbo compartilhar e outro é o verbo amar. Interessante isso. Porque os verbos predominantes são o verbo ter e o verbo ser, né? Eu tenho dinheiro, tenho poder, tenho prestígio, eu sou isso, eu sou aquilo, né? O mais importante, esses verbos estão sendo substituídos na medida em que a ciência mergulha com seus microscópicos, é cada vez capaz de aumentar mais a intimidade infinitamente pequena, ela mergulha nisso e vai vendo o que acontece no nível das células. Quais são as células que sobrevivem? São aquelas que compartilham as suas energias. São aquelas que se oferecem umas às outras. O átomo, diz os cientistas, o átomo é um prodígio e uma primeira lição de amor. Mas os cientistas dizendo, sim, porque o núcleo central está oferecendo energias a cada elemento que compõe a periferia do núcleo. E cada uma daquelas partículas e subpartículas que fazem parte da coroa eletrônica, cada uma delas está oferecendo vibrações em direção ao núcleo central. Essa troca, essa mutualidade cria uma rede. E como é difícil romper o equilíbrio do átomo? Por que o equilíbrio? Porque o átomo é equilibrado? Por causa da rede, por causa da troca. Isso é uma coisa bem primitiva, dos elementos mais primitivos da criação aqui na Terra, os elementos do reino mineral. Pois aí você encontra já o bruxuleio daquilo que no nível da criatura humana vamos chamar de amor. Amor não é isso? É entrega, é doação, é compartilhar, é isso. Esse amor faz parte dos processos mais elementares da criação. Esse amor faz parte dos aspectos superiores da criação. É isso que a ciência está descobrindo. Porque quando ela lança o seu olhar agora para o infinitamente grande, o que ela vê é esse processo de rede, de compartilhar, de esforços que se ajustam uns aos outros.
E é por isso que nós temos os equilíbrios. Por isso nós temos a evolução. O grande processo é sempre da evolução. A evolução é decorrência não do agredir, não do violentar, não do procurar dominar o outro. A evolução decorre dos processos de compartilhar. Isso está na intimidade do infinitamente pequeno da matéria. Isso está no cosmos. É a realidade profunda da criação. É a ciência que diz isso. Isso não é mais uma palavra de poeta, de filósofo, de místico, de médium. Isso agora é o laboratório que está nos dizendo. Por isso, é um tempo novo na área científica. Madame Curie falava disso. Lá no final do século XIX, início do século XX, Madame Curie, ela começou a falar da esperança de encontrar uma nova propriedade da matéria, que ia beneficiar a humanidade inteira. Ela começou a falar disso e as pessoas não compreendiam. Ela era uma mulher, embora inteligentíssima, ela não era muito respeitada na Sorbonne. Mas deram a ela, assim, depois de muito insistir, um barracão grande, feio, aberto em cima e aberto embaixo. No inverno de Paris, dos arredores de Paris, aquele vento gelado que passava por cima e passava por baixo, e aquela mulher ali, não havia energia elétrica, e ela oferecendo a sua vida para misturar aquelas coisas e tentar descobrir uma coisa que passou a história como a radioatividade. É um novo elemento da matéria. Madame Curie, no leito de morte, ela fala da esperança. Por que você colocou tanto tempo para descobrir essas coisas? Graças a isso, hoje nós temos os aparelhos de raio-x que salvam tantas vidas. Graças a isso, nós temos a perspectiva mais na frente de tantas coisas boas e úteis para a humanidade. Então, naqueles dias que eu estava, naqueles invernos terríveis dos arredores de Paris, o vento entrando por cima, o gelo entrando por baixo, aquela coisa difícil. Eu tinha vontade, muitas vezes, de desistir, as mãos geladas. Eu mal conseguia andar, transida de frio. Mas ali estavam as coisas que eu tinha que trabalhar. E é uma voz que dizia, vai Maria, vai Maria. O que você está fazendo vai beneficiar a humanidade inteira. Madame Curie. Aquela voz, dizia ela, no leito de morte, ao ser entrevistada por um repórter. Por que você faz isso? Ela dizia, pela esperança. Havia uma coisa forte que dizia dentro de mim, vai Maria, será um benefício enorme para a humanidade. E eu já pude ver isso, diz ela, na Primeira Guerra Mundial, onde tantas pessoas foram ajudadas por aqueles aparelhos de raio-x, que vieram porque nós descobrimos essas coisas, trabalhamos essas coisas. Aquela mulher fantástica, uma mulher ganhou 2 vezes o prêmio máximo da cultura humana, respeitadinha, mas ela diz, eu só sobrevivi fazendo essas coisas por causa da esperança. Naquele tempo difícil que tinha a Primeira Guerra Mundial, essa mulher estava lá nos escombros da civilização, na França, né? Esses momentos tão terríveis. E depois, já entrando, se aproximando da humanidade de um tempo novo, muito difícil, que redundou numa nova guerra mundial. A esperança estava lá, falando profundamente, dando energia, dando a coisa viva. Na questão filosófica, essas novas cogitações sobre Deus, as leis de Deus, a presença de Deus, a ação. Então, a filosofia está cada vez mais entendendo isso. Aquela coisa que Allan Kardec um dia disse, olha, esse é um fenômeno inteligente. E se a causa não está na mesa, não está na parede, não é alguma coisa orgânica, física, biológica, que eu possa ver aqui, e essa causa está em algum lugar. Se o fenômeno é inteligente, aqui, o que origina isso é inteligente. Então, esse questionamento filosófico gerou tudo aquilo que nós conhecemos hoje com a doutrina dos espíritos, né? Pois é isso mesmo hoje que está chamando a atenção dos pesquisadores da área filosófica. O que é isso? Quais são as causas fundamentais? Nós já ultrapassamos de largo agora meramente a questão newtoniana, e quando agora encontramos algumas questões que passam ao largo da questão tridimensional, onde as leis de Newton já possam ser olhadas de outra maneira, discutidas, essa visão de Deus, das leis, da presença, está cada vez mais forte. Eu queria falar aqui um pouquinho dessa mulher, Gabriela Mistral, porque ela menina, aos 5, 6, 7 anos, aprendeu a ler e escrever sozinha. Ela nasceu no deserto de Atacama,
lá no norte do Chile. Um frio terrível, um calor desesperado. Aquelas pessoas com seus pequenos animais andando para lá e para cá. Ela é a única pessoa que aprendeu ali, sozinha, aquela menina. Mais do que isso, ela começou a tentar ensinar aquelas pessoas aos campones para que cada um pudesse aprender a ler e a escrever. E vivia sozinho naquele lugar tão pequeno, tão afastado. Um dia apareceu um concurso nacional no Chile, de redação, e ela escreveu. E foi vencedora do concurso. Chamou a atenção. Como é que vem uma pessoa lá do norte, uma menina que não frequentou as escolas, e escreve essas coisas tão maravilhosas? A esperança. Ela fala da esperança do mundo melhor, de uma vida mais feliz para todas as pessoas. Gabriela Mistral. E ela fala desse Deus que toca profundamente as criaturas. A sua vida foi difícil, o seu noivo suicidou-se, o pai morreu muito cedo, ela teve inúmeras dificuldades, mas a palavra esperança era a força da vida dela, porque ela dizia, isso está ligado ao Deus presença, em que as coisas acontecem porque fazem parte da sua lei. Era uma visão científica, embora ela colocasse de maneira tão maravilhosa, de forma poética. Em 1945, o mundo estava vendo aterrorizado o final da Segunda Guerra Mundial, a bomba atômica, Nagasaki, Hiroshima, a tragédia da Europa, essas coisas todas horrorosas que aconteceram. Ela foi para o Brasil e foi para Petrópolis. Em 1945, Gabriela Mistral estava em Petrópolis, com a rosa, e naquele momento chegou um portador dizendo, você acabou de ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Foi a primeira vez que um sul-americano ganhou o Prêmio de Literatura, a primeira vez. E ela faz um poema da rosa que estava na mão dela e da esperança que ela representa. Ela diz, você é a rosa, eu sou a esperança. Em nós existe a mesma força que nos faz crescer e a gente por isso sempre avança. A esperança sempre avança. Você tem o seu perfume, eu tenho o meu amor. Você tem a sua luz, eu tenho a minha cor. Porque a esperança sempre avança. Gabriela Mistral. Na área religiosa nós temos os mitos, as magias, que vão cedendo lugar aos poucos a uma fé racional. É como Gandhi, né? Gandhi era um homem extraordinário. Divaldo nos falou dele no domingo agora, né? Então, sem derramar sangue, apenas pela manutenção das... É isso que Gandhi fala. Ele fala da esperança, internado lá no seu local de meditação. Ele fala da esperança do mundo melhor. Graças a essa esperança, ele conseguiu aquela mudança que permitiu que os ingleses, que dominavam severamente a Índia, acabassem se afastando. Era a esperança. Ele fala isso de maneira extraordinária, né? Dizendo, mais uma vez, é preciso manter firme a esperança, porque ela é capaz de mudar todas as coisas. A Índia estava no fundo do poço, e a partir dali ela começou a se levantar. Então, ganhar, perder dando lugar ao ganhar, ganhar. Ou seja, nós nos acostumamos, eu ganho porque você perde. Os jogos são assim. O jogo de dama tem um vencedor e um perdedor. O jogo de xadrez tem um vendedor, até na amarelinha tem um vendedor e um perdedor. Os nossos jogos, nós acostumamos nossas crianças ao ganhar, perder. E é sempre assim, eu sou o vencedor, você é o perdedor. Eu tenho dinheiro, você não tem dinheiro. Eu tenho posição, você não tem posição. A ciência, a matemática hoje mostra que, na verdade, quando você trabalha assim, existe todo um processo em que o conjunto todo perde. A partir das teorias dos jogos, a partir de muitas teorias matemáticas avançadas, nós verificamos que o melhor é que todos ganhem. Mesmo que todos ganham menos, mas quando todos ganham, tudo é melhor. É a ciência que descobre isso. Então vamos acabar com esse ganhar-perder. Porque é a matemática que está mostrando isso, aliás, a área na qual nós trabalhamos. Ganhar, ganhar. Isso é muito bom. E é possível fazer assim. Eu ganho porque você ganha. E quando nós dois ganhamos, isso é o encontro de duas ondas. Interessante isso. Você estuda isso na física. Você coloca aqui uma pedra com a massa X e outra pedra igual, com a massa X também. Aqui embaixo você tem uma coluna de líquido, uma base de líquido. Você larga essa pedra aqui e ela cai ali. Forma uma onda.
E aqui você larga essa pedra e ela cai ali na água. Forma uma onda, as duas ondas são iguais. Quando elas se encontram, você encontra uma onda que é o somatório das duas outras. Elas se somam. É uma onda maior. São ondas construtivas. O ganhar-ganhar é um conjunto de ondas construtivas. Mas o inverso também é verdadeiro. Eu pego uma pedra aqui e uma outra diferente aqui, solto essa pedra aqui, vem uma onda, solta aqui, vem a outra. Quando as duas ondas se encontram, o que você encontra é uma onda menor. Que uma ganhou, outra perdeu. É a física que demonstra isso. Física tradicional que demonstra isso. Física que a gente usa nas comunicações, no rádio, nos conjuntos de ondas, na televisão, nas ondas que estão por aí afora. Então, vamos trabalhar com ondas mentais do ganhar-ganhar. Então, eu ganho porque você ganha. Eu envio para você uma onda de amor. Essa minha onda vai caminhando. E quando ela encontra você, ela se soma com a sua onda e nós crescemos. Se nós dois temos amor, nós vibramos na mesma sintonia. E nós crescemos e nos desenvolvemos. Isso é bom para nós dois. Então, é a ciência que diz isso. Então, é ganhar. Entendeu? Interessante. Nós estivemos há algum tempo atrás em Washington e nos levaram para visitar um cemitério lá de Washington. É um cemitério imenso, muito bem cuidado, para os heróis da pátria, né? Existe um cantinho lá que é dedicado aos heróis que morreram no Vietnã. 56 mil pessoas morreram no Vietnã. Na verdade, a referência está lá. Não há nenhuma referência aos mais de 2 milhões de vietnamitas e homens do lar, etc., que desencarnaram naquela situação. Mas está lá, os heróis da pátria. E nós ficamos ali porque é um cantinho que é um monumento para a Batalha de Gettysburg. Essa batalha foi a batalha que definiu a vitória dos confederados do Norte e deu origem posteriormente aos Estados Unidos da América do Norte, né? O pessoal do Norte venceu. A Batalha de Gettysburg, lá inauguraram essas bombas de TNT. Eram bombas de 10 quilos, que eram lançadas de canhões mais ou menos a 1 quilômetro, a 1,5 quilômetro de distância, né? E quando a bomba batia no chão, matava um homem e 2 cavalos. Era o que a bomba conseguia fazer. 1863 foi essa batalha, Gettysburg. Um homem e 2 cavalos. Em 1943, nós já tínhamos as bombas arrasa-quarteirão. O nome é esse, arrasa-quarteirão. Aqueles 10 quilos, agora são 10 mil quilos de tonelada de TNT. São jogadas e acabam um quarteirão inteiro. Matam muito mais do que um homem e 2 cavalos, muito mais. Nós multiplicamos por 1000 até a Segunda Guerra Mundial. Essa competência para destruir, para matar. Mas ainda um pouco depois vieram as bombas de Nagasaki e Hiroshima. Aí você já não tinha mais 10 mil, você tinha 10 milhões. Multiplicou por 1000 mais uma vez. Quando você pensa nas outras bombas agora que nós temos, nós somos capazes de destruir o mundo milhares de vezes. Embora uma só fosse necessária, mas para garantir que vai destruir, continua produzindo material. Então veja bem, você multiplicou por 1000, multiplicou por 1000, 1000 vezes 1000 dá 1 milhão, depois multiplicou por 1000 de novo, dá bilhão. Aumentamos 1 bilhão de vezes nossa capacidade de destruir as bombas que nós temos hoje. Isso aí não é ganhar, é ganhar-perder, porque perdem todos. Porque hoje em dia você pode receber uma bomba que vem da Coreia, que vem dos Estados Unidos, que vem da Rússia, que vem de tudo quanto é lugar. Então que história é essa que você investe 10 trilhões de dólares no ano e você não tem uma defesa capaz de resolver esse negócio? Numa qualquer empresa, um administrador que fizesse essa coisa seria demitido. Então isso é um negócio, esse negócio do ganhar-perder, com essa capacidade destrutiva cada vez maior que nós temos, é uma tolice. Isso não fala ao coração do homem, não fala à inteligência do homem. Então é isso, é hora de você pensar em novos orçamentos para levar a humanidade a um mundo melhor. A palavra esperança vem do latim esperare. Esperar não é aguardar sem fazer nada. Esperar significa persistir sem cansaço, continuar, como Madame Curie, como Gandhi, não cansa. Tá? A paciência alimenta a esperança, que faz luz na vida interior, que nos fortalece e nos guia. É isso. A natureza, em sua sabedoria, nos traz vários exemplos de paciência. As estações, que têm o tempo certo. As plantas de nascer, crescer, desenvolver.
O êxito seguro é daquele que sabe agir, perseverar e esperar. Veja, a esperança está associada à ação, perseverança e espera. É uma espera ativa. Então não é uma coisa assim bucólica, que eu fico lá num canto, eu estou esperando que as coisas aconteçam. Não é isso. É fazer acontecer. É acreditar dentro de si, ouvir a voz. É como diz Madame Curie, era uma voz. Era uma voz doce e firme, ao mesmo tempo segura. E eu não podia resistir. Aquilo falava dentro de mim, aos refórios da minha alma. E aí, aconteceu o que aconteceu. É uma espera ativa. É a voz de Deus na essência humana. A esperança. E há cada vez mais pessoas ouvindo essa voz dentro de si e querendo com isso a sua própria renovação, a sua própria transformação e, por consequência, a transformação do mundo. Então, a esperança é um sentimento que faz com que nós olhemos para o futuro, considerando esse futuro portador de condições melhores, como está lá nas bem-aventuranças, né? Então, os puros de coração verão a Deus. Os misericordiosos receberão misericórdia. É isso. É isso. Então, são portadores de condições melhores que as oferecidas atualmente, fazendo com que a luta e os sofrimentos pelos quais nós passamos devem ser enfrentados como situações transitórias, passageiras, na marcha para uma finalidade maior, que é o nosso aprimoramento. Então, o Evangelho, a Boa Nova, significa boa notícia, vem nos alegrar, vem nos ensinar, vem consolar, vem trazer esperança. Não é isso mesmo que Jesus trouxe para nós? Ele é o nosso modelo, é o nosso guia. Através dele nós vamos ao Pai. Isso é altamente esperançoso, porque nós estamos hoje mergulhados nas nossas pequenez, nas nossas deficiências, nas nossas fragilidades. Isso tudo com o Mestre Jesus. Nós seremos levados à direção da felicidade para a qual nós fomos criados. Não fomos criados para essa guerra, para essas guerras, né? Para essas iniquidades, para essas tragédias. Fomos criados para a luz. Então, isso é esperança permanente em nós. Mas, como dissemos, espera ativa. Tem que fazer alguma coisa. Porque a luz se alimenta de luz. Não adianta eu ficar fazendo poesia de luz. Eu preciso botar a luz na minha vida. Eu preciso agir de maneira luminosa. Eu não sou capaz ainda da grande luz, mas um sorriso amigo, um gesto de paz, uma ternura verdadeira, um abraço carinhoso, são coisas que eu posso fazer. São pequenos gestos de amor. E é outra coisa interessante da ciência moderna. Essas coisas grandiosas, na verdade, nada mais são do que somatórios de coisas infinitesimais. Ou seja, muito, muito, muito pequenas, muito pequenas. Então, é um bom pensamento, um bom sentimento, uma boa atitude, um aperto de mão, um carinho, um bom pensamento. São coisas assim. Ondas portadoras do bem, ondas portadoras da luz, que quando se encontram com a tua onda, isso faz crescer. É construtividade. Esperança é chamamento a você ser construtivo, ser cuidador. É sair de você algo de útil, de bom, em direção ao outro. É isso que a doutrina nos faz. É para isso que ela nos chama. Não é? Então vamos lá. Lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, está no prefácio, os Espíritos do Senhor, né? Que são as virtudes do céu, a virtude, coisa forte, né? Coisa firme, coisa valorosa, as virtudes do céu. Qual o imenso exército que se movimenta ao receber ordem do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Isso quer dizer que há a esperança viva, distribuída para cada um de nós, durante todo o tempo. São os Espíritos do Senhor. Eu vos digo em verdade, isso é o Espírito de verdade que diz, eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Olha, são chegados os tempos para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. São chegados os tempos. Isso é altamente esperançoso, não é? Para nós. As grandes vozes do céu, como sons de trombetas e os cânticos dos anjos se lhes associam, nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto,
tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Isso é lindo. Então está nos chamando para nós conjugarmos as nossas vibrações. Mas vamos conjugar as vibrações amorosas, aquelas que fazem ondas construtivas e não ondas destrutivas. As ondas destrutivas eram essa história do homem, a história da maldade do homem, a história da guerra do homem, essa coisa de aumentar bilhão de vezes, né? Nosso poderio bélico, esses orçamentos astronômicos de coisas que destroem, das guerras terríveis, nós estamos sujeitos a essas coisas. Então, o que eles nos falam é de uma outra linha, a linha do ganha-ganha, né? É isso. Há homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós, amai-vos também, como Jesus disse, né? Na verdade, Moisés nos trouxe o Deus, a lei, e que fala do Deus. Jesus coloca esse Deus como o Deus amor. Mas os homens não entenderam Moisés e muito menos entenderam Jesus. O Espiritismo vem para que a gente entenda o amor. E mais do que isso, para que nós percebamos que o amor é possível. Mas além, que o amor é uma destinação e que nós podemos contribuir para que esse amor se assenhoreie de nós, da nossa comunidade, da nossa vida, e ela se transforme completamente. Para isso é preciso manter viva a esperança, a crença, a aceitação disso aí. Amai-vos também vós uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazer a vontade do Pai que está no céu. Senhor, Senhor. E então vamos poder entrar no reino dos céus. Essa questão do reino dos céus é muito importante, né? Vamos lembrar assim, reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino hominal, reino dos homens, e o Jesus propôs o reino dos céus. Como é isso? Nós falamos aqui a vocês rapidamente do reino mineral, né? Aquela coisa da vibração, da atração, que é o primeiro sentido, né? E que mantém a rede. Quando você chega no reino vegetal, você tem alguma coisa que fala ali aos recessos do vegetal. Ele precisa sobreviver. Então, se você coloca uma plantinha na sala escura, por onde entra apenas um raio de luz, a plantinha cresce naquela direção. Ela sabe, né, que ela precisa captar os fótons que compõem os raios luminosos, decompor esses fótons e transformar em alimento para sobreviver. Isso chama-se instinto. Né? É a grande característica amorosa para poder viver, para poder sobreviver. O amor aí se chama instinto, que vai crescendo, se desenvolvendo, se desde das plantas mais elementares, mais simples, unicelulares, até plantas muito complexas, entre as quais vemos belíssimas plantas aqui nesse país, maravilhosas plantas, não é isso? Muito complexas. Quando você chega no reino animal, aí esse instinto se desenvolve muito, se transforma muito. Já encontramos os bruxolês da inteligência no reino animal, né? Os animais superiores, eles marcam o seu território. Nas comunidades dos macacos, nós já temos gestão, temos administração, temos chefia, temos liderança. Tudo isso, né? São coisas que a gente tem no ser humano, mas a gente já vê nascer lá. É a progressão, é a evolução, é a inteligência. E quando você chega no reino dos homens, o amor se chama a capacidade de nós nos emocionarmos. Então, você vê um sol bonito, você vê as cores das árvores, né? Então, isso vai gerar você a capacidade de você criar coisas. Nós somos deuses, nós somos co-criadores. Com a nossa inteligência já bastante evoluída, nós pintamos, nós desenhamos, nós cantamos, nós falamos, nós nos entendemos, nós fazemos empresas, fazemos, enfim. O que a nossa inteligência é capaz de fazer é difícil até de entender. Então, é o amor. Tem esses nomes, né? É aquela força de coesão, é aquele instinto, é aquela inteligência embrionária, é aquela capacidade de criação, a criatividade que o ser humano tem. Então, cada criatura desse reino tem a sua característica. E a gente pergunta, qual é a característica da criatura do reino dos céus? Porque está lá, no reino dos céus. Nós fomos criados no reino dos céus. Qual é a característica da criatura do reino dos céus? Imagine assim, uma pessoa, um ser que esteja no reino, Francisco de Assis. A gente acha que ele está lá pelo reino dos céus, né? Pelo menos
O que ele deixou aí é maravilhoso para nós. Você pode imaginar, você faz uma prece aqui para Francisco de Assis. Aí a prece chega nisso, agora eu estou aborrecido, eu estou cansado, eu agora vou cuidar de outras coisas. Você imagina que ele vai fazer isso? Ele não vai fazer. Vamos trazer aqui o doutor Bezerra de Menezes. Eu faço aqui uma oração, eu peço ajuda, doutor Bezerra. Você imagina que ele diz, não, agora não é minha hora, eu vou descansar, eu vou ouvir música. Você imagina que ele está aborrecido, está triste, com dor de cabeça? Não está. Está sempre é a característica das criaturas do reino dos céus. Ou seja, elas vivem em estado de caridade. Isso é fundamental, porque a caridade para nós é uma coisa de momento. Eu vejo uma pessoa caída, vou lá ajudar, vejo um casal brigando, faço um pensamento bom, vou tentar resolver o problema, vou amparar uma pessoa para outra. A caridade para mim é naquele momento, mas daqui a pouco eu venho para a minha vidinha, vou, enfim, caminhar nas coisas naturais da vida, muitas vezes negam a caridade no meu dia a dia, não é verdade? As criaturas do reino dos céus vivem em estado de caridade. Diz os benfeitores. E sejam, pois, as 3 virtudes, essas forças. Paulo disse isso, né? A fé, a esperança e a caridade. Os irmãos nos ensinam. É a fé que te coloca na estrada. Vai, caminha para você poder evoluir. Mas você escorrega muitas vezes, porque nós estamos numa opção de problemas, de dificuldades, opção de vícios. Enfim, a gente escorrega e cai. E parece que tudo acabou, que a gente não pode mais fazer mais nada. Mas aí vem uma força, você se levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, caminha. O nome disso é esperança. Mas aquilo que te luariza, ou seja, faz você, além de caminhar, você ascender, é a prática da caridade. Por isso o Espiritismo diz, fora da caridade, nossa salvação, é essa coisa é sintetizado de maneira brilhante naquelas 3 palavras essenciais da benevolência, da indulgência e do perdão. Benevolere é querer o bem do outro. É uma volição, uma força. Eu não sei quem é você, o que você faz, qual é o seu nome, qual é a sua nacionalidade, o que você faz, o time que você torce, o partido, isso não importa. Mas eu quero o teu bem. O que sai de mim para você, quando eu te vejo, é um olhar do bom. É uma solidariedade, é uma ternura, as ondas com que eu te envolvo são ondas do bem. É isso que é ser benevolente, é querer o bem do outro. A outra palavra-chave é a indulgência, que é interessante, é do é dentro de, indulgência é do verbo dulcere, é adoçar. A pessoa indulgente é aquela que se adoça por dentro. O Chico Xavier costumava dizer isso. O indulgente é mais ou menos assim como pipoca doce quando a gente vai ao cinema. O Chico gostava de dizer essas coisas, né? Então você vai lá, compra pipoca doce, e aquele cheiro de pipoca doce, você senta, começa a comer pipoca doce, e todo mundo percebe ali, como é bom o cheiro de pipoca doce, não é bom o cheiro de pipoca doce? Isso é a pessoa que está doce por indulgente. Então já não cabe mais o palavrão, a grosseria, né? Não cabe mais a agressão, a maldade, não cabe mais, porque eu estou doce por dentro. Quando eu estou doce por dentro de mim, o que sai doçura é. O meu sorriso é doce, meu olhar é doce, a minha fala é doce, o meu gesto é doce, o meu abraço é... Sabe, não cabe mais aquelas coisas do tempo que a gente não era doce por dentro. Não tem caridade sem doçura. Não tem caridade sem que você se adoce por dentro. E, finalmente, a outra palavra-chave é o perdão, do perdonare, né? Na verdade, é tapar buraco. As relações que nós temos tido ao longo de muitas encarnações, relações conflituosas. Marchamos nessa estrada da vida, agredindo um ao outro, fazendo mal um ao outro. E agora estamos aqui para que a gente aplane a estrada e possamos caminhar em segurança, juntos, numa nova direção. Isso é o perdonare. É preciso continuar a doar. Olha, o pé é da continuidade. Persistir, pernoitar, pervagar, perquirir, périplo, perímetro, do pé. Perdonare é continuar dando. Na verdade, é mais do que dar, é dar-se. É uma entrega, é uma oferta. Eu me ofereço a você. Faço um poema, escrevo uma carta, dou um sorriso, mas eu me ofereço a você. É isso. Isso aqui é o perdoar. Encontro alguém que eu nunca vi, mas provavelmente já vivemos juntos, não estamos juntos por acaso. Então, possivelmente, como hoje eu não sou grandes coisas, certamente no passado eu fui pior ainda, quando nós nos encontramos é porque tem, como Chico Xavier diz, se você está encarnado é porque está devendo. Chico dizia sempre isso. Então nós estamos devendo a lei, devendo um ao outro. Então vamos caminhar juntos,
para que a gente possa aplainar o caminho e crescer juntos, olha as ondas portadoras, na direção do bem. É isso. Então, os Espíritos do Senhor nos convidam para essa coisa. Mas é preciso que você esteja na estrada, que você tenha fidelidade aos ideais, que você possa cair muitas vezes, mas levantar. E, além disso, praticar a caridade. Essa é a tarefa. E quando você fala de esperança, é dessas coisas que nós estamos falando. Desse tempo novo que a doutrina espírita coloca para nós. Porque, de fato, quando você compreende isso, e quando a partir de 1857, Allan Kardec iniciou a codificação da doutrina dos espíritos, abriu-se um tempo novo. Na verdade, essa é a clarinada da nova era. Aqui começamos a era da regeneração, que vai levar um bocado de tempo. Imagine o ano 2357. Como vai ser o mundo? 500 anos de O Livro dos Espíritos. Como vai ser o mundo? Agora a humanidade já entende essa questão da mediunidade, já entende essa questão da reencarnação, porque hoje em dia o que está havendo é semeadura. Imagine, olha 500 anos na frente de 1857, 2357. Será que no dia 18 de abril de 2350 vamos fazer uma festa universal? Os homens todos são irmãos. Para além das diferenças das línguas, das raças, dos costumes, das religiões, nós somos irmãos. E vamos fazer uma grande festa para comemorar essa fraternidade tomando conta de todos nós. Nós temos o direito de sonhar com isso. Temos o dever de manter este sonho. O nome disso é esperança. Porque veja, aquilo ali é um grande rio de amor. Mas esse rio grande de amor vai ser feito dos pequenos rios que eu vou abrindo. Na verdade, eu vejo, por exemplo, aqui na Suíça, muito comumente, em cada lugar que eu vou, eu vejo um riachozinho. E o riacho vai arrastando pequenas coisas. Ou seja, vai fazendo a limpeza. É como se fosse uma lixívia. Vai limpando. Cada um de vocês, numa casa espírita aqui na Suíça, é um riozinho. O rio vai tocando. E esse rio, você não tem ideia. Primeiro, esse rio vem do coração do Senhor, Deus, nosso Pai. Vem do coração de Jesus. Esses rios são rios de amor. Filetes, quase que imperceptíveis, mas eles vão arrastando os arranhões que separam as pessoas, as dissensões, a inimizade, a incompreensão, o ganha-perde, vão arrastando, e vai limpando, e vai limpando, e vai chegar um dia que esses rios todos vão desaguar para o grande mar de amor, onde nós vamos mergulhar como almas redimidas, porque finalmente a esperança venceu em nós. Então o que vocês estão fazendo aqui, vocês não imaginam que acontece num país como esse, um movimento espírita como esse que está aqui. Vocês fazem parte disso. Eu faço questão de dizer isso para vocês. Porque essa é a esperança viva, o trabalho de vocês. Vocês talvez não percebam. Mas quantas alegrias, quantos amores, quantos perdões, quantas tolerâncias e quantas esperanças vocês conseguiram fazer renascer. E vão continuar fazendo, cada casa por menor, porque esse é o propósito, é para isso que veio essa doutrina espírita, para ensinar o homem o amor, que é esse riozinho, que nasce pequenino, que a gente não sabe. Eu me lembro bem lá das nascentes do rio Amazonas, lá no alto do Peru, é um filetinho quase que imperceptível. E quando deságua é um rio-mar. Eu conheço as nascentes do Rio São Francisco, o rio da nacionalidade brasileira, lá na montanha, no alto de Minas Gerais. É um filete imperceptível quase. E quando você olha lá na Bahia, lá no Sergipe, é aquele rio enorme, que leva tanta coisa para... É isso. A doutrina espírita é esse rio que nos convoca para que cada um de nós possa tocar esperançosamente o nosso riozinho de amor. Que é isso que vocês estão fazendo aqui. É muito importante, diz os benfeitores, que a gente fale essas coisas para que as pessoas saibam. Porque realmente, como dissemos no início, é o tempo do porvir. O Espiritismo é o tempo da realização do porvir. Agora mesmo, nós começamos a montar esse tempo bom. Que vai chegar um momento em que a era da regeneração será plena na humanidade inteira. E nós seremos como irmãos. E cada um de vocês, no trabalho que vocês fazem, vocês estão dando efetivamente uma contribuição para esse grande sonho a ser realizado. No Consolador nós encontramos isso.
A fé e a esperança devem ser interpretadas como uma só virtude? A resposta: a esperança é filha direta da fé. Ambas estão uma para a outra como a luz reflexa dos planetas está para a luz central e positiva do Sol. A esperança é como um luar que se constitui dos bálsamos da crença. Reparem como é bonita essa imagem, né? A fé é divina claridade da certeza. Você tem dúvida de que o nosso mundo vai ser um mundo de regeneração? Essa é a nossa certeza, vai ser. Agora, isso não é uma coisa que acontece magicamente, isso não é uma coisa que acontece assim porque eu estou sonhando com isso. Isso é uma coisa construída, dizem os nossos benfeitores. Você viu como caiu o muro de Berlim? Caiu. De repente, não foi de repente. Na verdade, houve uma porção de coisas e um dia, sem que ninguém esperasse, o muro caiu. Os benfeitores nos mostram assim uma árvore grande, grande, e um lenhador com um machado na mão. Então o lenhador dá a primeira machadada, a árvore nem toma conhecimento. Aí dá a segunda machadada, a árvore nem toma conhecimento. E dá a terceira, e na 100ª machadada, a árvore cai. E diz os benfeitores: você acha que caiu pela 100ª machadada? Ou caiu pelo somatório de todas as machadadas? É isso. Então esse tempo novo, ele vai chegar de repente, ou você está sendo chamado aqui, agora, na Suíça, nesse lugar, para dar a sua machadadazinha. O que virá depois, nós não sabemos. E quando isso vai mudar de maneira efetiva e geral, nós também não sabemos. Eu contei ontem para os nossos amigos, onde falamos, de uma experiência científica interessantíssima, chamada a experiência do 100º macaco, onde havia 2 ilhas, 2 tribos de macacos que não se davam. Então os macacos aqui recebiam dos cientistas nessa pesquisa batata doce para comer. A batata doce caía e os outros também recebiam. Caía na praia, cheia de pedra, de areia, e os macacos comiam aquilo, estragavam os dentes e a gengiva. Era horrível, machucava. Mas eles estavam com fome e comiam e machucavam os dentes e a gengiva. Um dia uma mãe macaca, tinha que ser feminino, né? A mãe macaca lavou a batata doce. E aí, quando ela comeu, viu que não machucou nem os dentes, nem a gengiva. Que coisa boa! E ela, como mãe, lavou a batatinha e deu para o macaquinho. E o macaquinho comeu aquilo, foi ótimo comer aquilo. Mas veio o macacão, o chefe da família. Ele também lavou e começou a comer. Daqui a pouco a família inteira estava lavando a batata e comendo. E era uma beleza comer. E o cientista jogando batata e olhei, anotando, jogando batata. Cientista gosta de fazer essas coisas, né? Jogando e anotando, pesquisando. Quando chegou mais ou menos pelo 100º macaco, por isso a experiência se chama do 100º macaco, aconteceu um fato estranho. É que toda aquela tribo daquela ilha de macacos adotou o costume de lavar a batata e comer a batata. Mas melhor ainda, a outra ilha, onde os macacos não se davam, não tinham conhecimento, não tinham relação com o outro, quando houve aquela mudança ali, houve a mudança aqui também. Quais foram os mecanismos que fizeram com que aqueles macacos que não tinham noção da experiência que estava acontecendo aqui, quando houve essa mudança aqui, houve a mudança lá também? É que, na verdade, existe uma estrutura vibratória em tudo isso. E quando você chega a ter um ponto suficiente para a mudança, muda tudo. Isso significa o seguinte: nós hoje temos uma humanidade de 7 bilhões de pessoas aproximadamente encarnadas. Você não precisa mudar todo mundo para ter um mundo do bem. Você precisa mudar só 10%. 700 milhões de pessoas. Quando você tiver 700 milhões de homens de bem, a Terra inteira vira homem de bem. Então eu vou fazer a minha parte. Eu vou tentar ser um homem de bem. Um homem que pratica a lei do amor, da justiça e da caridade. É a minha proposta. É o que a doutrina espírita coloca. Eu não posso querer obrigar ninguém a fazer isso. Mas eu tenho, na hora que eu compreendo isso, eu tenho o dever de fazer isso comigo mesmo. Essa é a proposta. É para isso que tem a Espiritismo. Ela surgiu, como disse, Moisés colocou os primeiros mandamentos, 10 primeiros. O Deus único, né? Jesus colocou o amor. Ninguém entendeu. A doutrina vem dizer, por que o amor? Como o amor? Fazer o amor. É isso. Porque isso hoje é uma conotação da filosofia espiritualista, mas é uma descoberta da ciência dos nossos dias. Isso nos leva a um comportamento muito mais humano, muito mais generoso, muito mais amigo, muito mais verdadeiro, muito mais de caridade. Esse é o chamamento. Então é isso. Nós podemos espalhar os benefícios da esperança que vibra em todos nós.
Por isso é bom falar essas coisas. Vocês fazem parte desse rio, é um riozinho, mas é um rio que está limpando os calhaus, as dificuldades, as arbitrariedades, as maldades de alguma coisinha. Esse rio vão se juntar a um grande rio. E um dia vamos ter um São Francisco do outro lado, vamos ter um Amazonas do outro lado, né? Um oceano do outro lado, um oceano de amor. Mergulharemos no mar de amor e a nossa vida vai se mudar completamente. Este mar de amor está aí, para ser experimentado todos os dias, fazendo parte da nossa vida. Então, nessa carta aos Tessalonicenses, Paulo coloca isso. A esperança como defesa dos pensamentos pessimistas, do desânimo que se instala em nós. É o capacete da esperança que ele fala, né? Proteger a cabeça disso. No livro Vinha de Luz, 75, Emmanuel nos fala disso. A negação humana declara falências, traça atestado de possibilidade. No entanto, a esperança vem de cima. A maneira do sol que ilumina do alto e alimenta sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. A esperança é luz diante das trevas, das dificuldades, dos problemas, das dores. E toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperanças. Vivemos em crise, vamos saber ter esperança para a mudança do mundo, né? Então é isso. Nós estamos aí, temos que ser fiéis até o fim. Não vou passar essa página toda, porque nós estamos chegando ao nosso horário. Mas o fundamental é isso. No último instante da madrugada, esse último instante é sempre aquele que puxa amanhã pelo braço. Ou seja, quando você está nos momentos mais terríveis, mais difíceis, onde parece que não há solução, isso é o último instante da noite. Mas ele vai puxar amanhã que vai nascer pelo braço. Mantenha isso vivo em você. Isso é a esperança que resolve os teus problemas pessoais, mas resolve os teus problemas também como espírito, que foi criado não para o sofrimento, a angústia, a frustração, a tragédia, a ignomínia. Você foi criado para a luz. Isso deve ser a esperança falando profundamente de você. Agradeço pela atenção. Peço que a paz tome conta de nós e mantenha viva a nossa fé e a esperança durante todo o tempo. E fico à disposição dos 5 minutos para as questões que queiram perguntar, por favor. Alguém tem alguma coisa a perguntar? E precisa. Gostei. Então vamos pedir ao professor que nos faça a prece de encerramento, por favor. Pois não. Eu queria dizer aos meus irmãos que o ambiente está cheio de espíritos. Uma infinidade de espíritos. Nós estamos aqui às dezenas, eles estão aqui às centenas e centenas. Alguns vieram para nos ajudar e nós todos estamos recebendo aqui vibrações muito positivas, apoios, alegrias, amores. Outros vieram para estudar conosco, compreender. Muitos vieram para reanimar a esperança, para abandonarem as sensações negativas do passado. E este é um momento de grande encontro de corações. Queria que os irmãos pudessem ver as cores, as luzes que vêm do alto. E lá dessas fontes da misericórdia do Senhor, descem sobre esta sala, como se fossem plumas de muitas cores, que vão envolvendo aos espíritos desencarnados e envolvendo a cada um de nós. Misturam-se com o nosso perispírito, misturam-se com o nosso corpo de carne, misturam-se com o nosso sangue, vivificam as nossas células. Este é um momento de saúde, meus irmãos, porque é um momento de amor profundo, das fontes da misericórdia do Senhor, que são fontes plenamente amorosas, descem sobre nós. Essas energias reparadoras, esses bálsamos reconfortadores, essa alegria indizível que nos convoca a esse mergulho no mar de amor. Oh, Senhor Jesus, como vamos agradecer por tantas bênçãos, por tantas luzes, pela presença tão eloquente do Teu amor,
que fala a intimidade das nossas células, que toma conta da nossa mente, que reajusta os nossos campos vibratórios e nos dá forças renovadas, a fim de que, Senhor, possamos entrar nessa estrada em que o nosso espírito um dia ficará plenamente lucificado. Essa estrada da fé, da esperança e da caridade. Nós te agradecemos, Senhor, mas te pedimos que a nossa gratidão se faça pelo esforço nosso de cada dia, a fim de que possamos nos renovar no bem, a fim de que essa ternura tão amiga que nos vem de Ti se assenhoreie definitivamente dos nossos corações e no contato com os nossos irmãos, nossos familiares, nossos companheiros de trabalho, nossos amigos, nossos desafetos, aqueles que pensam como nós e aqueles que não pensam como nós. Que sejam sempre, Senhor, relações de bom fruto, de amizade verdadeira, de amor genuíno. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos romper o cascão do homem velho, egoísta, mesquinho, maledicente, hostil. E afinal, a Tua semeadura de luz em nosso ser possa brotar. E assim como os vegetais procuram a luz para se alimentar, dá, Senhor, que brote em nós esse esforço para que procuremos a Tua luz imarcessível, o sol generoso que vem de Ti e não cessa nunca de descer sobre nós. Ajuda-nos, Senhor, para que busquemos os raios da Tua luz e possamos assim nos colocar como criaturas úteis aqui na terra onde vivemos. Que possamos, Senhor, em cada uma das reuniões que fazemos, aprender um pouco mais e dar-nos forças, disposição e coragem para que possamos servir um pouco melhor. Que a nossa gratidão, Senhor, seja o esforço nosso de cada dia, para que o bem triunfe em nós. Ajuda-nos, Senhor, para que promovamos efetivamente a nossa reforma íntima e que o Espírito da esperança, nos mantendo vivos na caminhada, nos ajude para que a caridade, afinal, tome conta de nossas vidas. Agradecemos, Senhor. Pedimos as bênçãos para este grupo, este rio de amor que se está desenvolvendo aqui. Pedimos as bênçãos para esta cidade, para esse país tão lindo, para a Europa inteira, Senhor. E te pedimos de alguma sorte que pela humanidade toda possamos vibrar. Hoje, especialmente pelo nosso Brasil, que se prepara para eleições, onde sentimos os espíritos tão conturbados. Dá, Senhor, que desta sala humilde, que nos agasalha, impulsionados pelo Teu amor, uma onda de ternura e de paz possa pacificar os corações dos nossos irmãos e que se encontrem as melhores soluções, longe, tão longe quanto possível, da violência, da agressividade, da materialidade, da descrença. Paz, Senhor, a humanidade inteira, fica conosco e dá-nos forças para que possamos estar diuturnamente contigo também. Obrigado, Senhor, e que assim seja.